A linha Moto G6 trouxe vários refinamentos em relação ao Moto G5 e Moto G5S. Eu estou aqui na mão com o Moto G6 Plus, o aparelho mais caro dessa nova família, mas que também conta com alguns aprimoramentos muito legais, e eu vou explicar para vocês tudo o que eu encontrei, tudo o que eu achei do Moto G6 Plus. Começando pelo visual, aqui a gente tem um telefone com um acabamento em vidro muito bonito, com uns efeitos muito legais. Você colocar ele embaixo de luz, ele tem uns efeitos muito bacanas, como se formasse um S aqui na parte traseira. Ele está disponível nessa cor azul índigo e também no azul topázio. Eu não lembro se tem uma cor preta, acho que tem um preto ainda inclusive. De qualquer modo, muito confortável de segurar, justamente por causa dessa traseira arredondada aqui nas laterais. A pegada é boa. Ele é um pouquinho alto, eu achei ele um pouco mais alto. Temos aqui um salto na câmera traseira, né, uma protuberância aqui, que você consegue diminuir utilizando a capinha que vem de fábrica, né, na caixa do telefone. Ajuda bastante, legal, parabéns Motorola por incluir aí a capinha. Nós temos também na parte frontal aqui, na parte inferior, o leitor biométrico e logotipo da Motorola. Eu acho que esse logotipo da Motorola não precisava estar aí, poderia deixar sem, a gente ia facilmente identificar com o telefone da empresa, né? Afinal, esse normalmente é o objetivo de colocar os logotipos das marcas na frente. Mas esse logotipo do Motorola não precisava estar aí e poderia deixar esse leitor biométrico um pouco mais alto, tá? Temos ainda na parte superior uma câmera frontal, um flash de LED, um speaker. O speaker serve tanto para chamada quanto para áudio geral do telefone. Na parte superior a gaveta para o chip da operadora. Um outro microfone e embaixo você tem a porta P2, que felizmente não foi removida, e a USB-C, que pela primeira vez está num telefone da linha Moto G. O Moto G6 já tem, e esse daqui é o segundo telefone da linha Moto G a contar com esse tipo de entrada. No geral, achei que ele poderia ter um pouquinho mais de aproveitamento de tela, mas ele se trata de uma evolução absurda em relação aos antecessores, em questão de design, e ficou muito bonito sim. No primeiro instante eu me estranhei um pouco com esse leitor biométrico achatadinho, mas depois você começa a se acostumar e acha ele até bonitinho, tá certo? Quanto ao design, muito bem feito, muito bem construído. Eu não tive aquela sensação de vidro mais um pouco baratinho que eu tive no Moto G6. Aqui tem um vidro um pouquinho mais resistente, dá a sensação de ser mais resistente. Ele não escorrega tanto na mão, escorrega um pouco, mas normal do vidro. E essa questão da protuberância na mesa é complicado, você entende? Ele não é estável na mesa. No geral, design muito legal, evolução interessante da linha Moto G anterior, e o aproveitamento aqui das bordas poderia ser um pouco mais efetivo. Temos aqui pela primeira vez no telefone da Motorola a tela com proporção 18:9, né? Essa tela mais alta do que as outras. Ela consegue te entregar mais conteúdo num tamanho de telefone aí parecido com os antecessores, com os modelos anteriores. Aqui a gente tem um telefone que é um pouquinho mais alto que o Moto G5 Plus, por exemplo. Entrega uma tela de 6 polegadas e, por sinal, uma tela muito boa, né? Uma tela de resolução Full HD, proporção 18:9, IPS LCD. Você vê que aqui, ó, vou colocar aqui para vocês conseguem perceber que ela tem o cantinho arredondado, dá um destaque visual, ele é bonito, realmente fica bem interessante. Você vê também que o ângulo de visão da tela é muito bom, quase 180 graus, você ainda consegue enxergar bem a tela, tá certo? Os níveis de brilho são interessantes, embaixo do sol você consegue enxergar tranquilamente, só precisa elevar um pouco o nível do brilho, tá certo? Mas os contrastes, tudo muito bem calibradinho. Achei uma tela IPS muito bacana, mas como todo IPS tradicional, aí, um IPS não muito trabalhado, você vê que em tons mais pretos você tem a cor puxada um pouco para o cinza escuro. Alguns IPS não tem esse problema, entre aspas problema, né? Afinal é uma característica do tipo de tela, mas
você vê que ele é um puxado para um tom um pouco mais cinza escuro, não necessariamente o preto. De qualquer forma, é uma tela IPS que entrega cores bem reais, não é destacada, não é realçada, não é aquela coisa que chama atenção nos olhos, assim, nossa, que nem o AMOLED consegue fazer, mas é uma tela muito boa, eu realmente gostei, o tamanho tá interessante, a boa tela sim, bem interessante sim em relação aos concorrentes. Tem alguns telefones aí da mesma faixa de preço que ainda estão no padrão anterior. Esse aqui acabou se tornando um pequeno diferencial em relação a esses principais produtos também da mesma faixa de preço de outros fabricantes. Quanto ao desempenho, nós temos com o Moto G6 Plus um Snapdragon 630 acompanhado do Adreno 508, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno. A memória dele é do tipo eMMC, tá certo? Então não é o padrão mais rápido que existe hoje de memória, mas é um padrão é um padrão normal para um telefone intermediário. Você vai ter boa execução de aplicativos, abertura de aplicativos rápida, né, considerando o processador e a faixa de preço. Você tem aí os 4 GB de RAM, que para mim poderia ser um pouquinho melhor otimizado. Não existe o problema das animações que eu notei no Moto G6, né, eu senti aqui no Moto G6 as animações eram um pouco lentas demais. Aqui essa questão não existe, mas em compensação a questão do multitarefa, eu senti que por ter 4 GB de RAM ficou devendo um pouco, tá certo? No geral, um desempenho interessante para abrir jogos, redes sociais vai super bem, jogos mais leves vai super bem, e jogos um pouco mais pesados você vai sentir que ele gargala um pouquinho, mas é normal, não dá para você exigir muita coisa, é um processador intermediário. Você vai conseguir jogar esses jogos mais pesados no médio, no baixo, em qualidade gráfica média ou baixa. Não dá para exigir que ele jogue no alto, por exemplo, mas a execução vai bem, no geral vai muito bem, sim. Para o uso normal das pessoas você não vai ter muito problema quanto à execução de aplicativos, mas a memória RAM eu senti que poderia estar um pouquinho melhor otimizada. Na parte de câmeras, eu acho que o Moto G6 Plus é o melhor aparelho em fotografias da categoria. Eu passei usando um pouco mais a fundo ele, né? Afundei um pouco mais o uso nele. E eu posso dizer o seguinte, a câmera de 12 megapixels é muito boa, entrega excelentes resultados. São duas câmeras aqui na parte traseira, uma de 12, como eu já falei, e a outra de 5 megapixels. A de 12 tem abertura f/1.7 e a segunda tem f/2.2. Na parte frontal temos a câmera frontal de 8 megapixels com abertura f/2.2. De qualquer modo, vamos falar sobre elas. Não está especificado, por exemplo, qual que é o trabalho que a câmera de 5 megapixels realiza aqui. Apenas sabemos que ela existe, você realmente vê que existe uma câmera ali naquele segundo círculozinho, mas para fotos você vai ter com a câmera principal excelentes resultados. Se for tentar trabalhar com ali aqueles recursos avançados que a Motorola tentou entregar, como o modo retrato, o recorte, a cor destacada, que tem alguns recursos que você consegue destacar uma cor em específico em relação aos restos dos elementos da foto. Esses recursos avançados eu acho que ficou devendo um pouco, tá? Eu não senti funcionando muito bem, mas tirando fotografias, bons resultados sem sombra de dúvidas, com bom nível de detalhes, tá? As cores são bem definidinhas, são bem interessantes, visualmente muito bonitas, mas a câmera de 5 megapixels, honestamente, não sei para que ela existe aqui. Se a Motorola não tivesse colocado, para mim seria a mesma coisa, tá certo? Fotos noturnas, você consegue tirar boas fotos ali, né? Precisa de um pouquinho de paciência. Não é um telefone top de linha, precisa tirar do bolso e tirar a foto rapidinho ali e ficar em boa qualidade, mesmo em baixa luz. Nesse caso aqui você precisa ter um pouquinho de paciência, normal, mas consegue tirar uma foto bacana. Na câmera frontal você tem aí fotos muito boas, eu achei que me surpreendeu a câmera frontal dele. Não é superior, por exemplo, do Galaxy J7 Pro, o J7 Pro entrega mais câmera, mas essa daqui se sai bem, com certeza. Na parte de vídeos ele grava até 4K,
ou Full HD a 60 quadros por segundo com a câmera traseira. E um dos destaques para mim é a estabilização de imagem. Sim, a estabilização de imagem é eletrônica. Ele tem estabilização eletrônica de imagem, você consegue tirar todo o proveito dela filmando em Full HD a 30 quadros por segundo. Você anda, você sente, você vê no resultado de que ele consegue manter assim, tudo muito bem estável. Eu gostei bastante da estabilidade aqui, meus parabéns, Motorola, ficou realmente muito bom. Muito bom mesmo. É interessante ver que tiveram essa preocupação com o telefone intermediário um pouquinho mais avançado. Não chega a ser para mim, não é um intermediário premium, mas ele é um intermediário um pouquinho mais avançado. Câmeras, realmente um ponto muito interessante do telefone. Na parte de áudio, ele tem, por exemplo, um recurso chamado Dolby Audio. Dolby Audio permite que você faça controles da caixa de som do telefone. Deixa eu até abrir o Dolby Audio aqui para vocês verem. Permite que você faça o gerenciamento de algumas coisinhas no telefone, né? Você pode mexer com equalização, etc. Não funciona em fones de ouvido, mas na caixa do aparelho e em caixas de som Bluetooth, fone de ouvido Bluetooth, funcionam muito bem. Sobre o speaker do próprio telefone, ele fica aqui em cima junto com o speaker para chamadas, que honestamente eu achei que tem um som bacana, tem uns 85, 90%, ele é bem equilibrado, passou disso os agudos e os médios se destacam, os graves se perdem um pouco, afinal é um volume um pouco mais alto, mas o áudio eu achei bem legal. A questão é que poderia ser estéreo, ou poderia ter, por exemplo, uma segunda caixinha, talvez tirasse o logotipo da Motorola e colocasse aqui embaixo, bem embaixo, se subir um pouquinho o leitor de média, colocar bem embaixo assim uma outra caixinha, ou quem sabe colocar uma segunda caixa de som na parte inferior. Você ter som estéreo faz diferença assim no telefone, tá? Talvez não tanto dependendo da situação, mas algumas delas, na maioria das vezes, bem implementadas e ajuda sim na imersão do áudio entregue pelo celular. Nesse caso aqui, um áudio ok, não vou dizer assim que é um áudio muito bom, é um áudio ok, que não surpreende e também não desagrada, certo? Ok. O fone de ouvido que vem na caixa é um fone de ouvido com cabo flat, é um fone de ouvido intra-auricular, é um fone de ouvido de boa qualidade, tá? Ele é muito melhor que muitos fones de ouvido que tem na caixa de outros telefones e entrega um som agradável. Não é o melhor fone de ouvido, fone de ouvido de caixa celular normalmente não tem uma qualidade muito boa, exceto em alguns raros casos, mas assim, se você quer ter uma melhor experiência de áudio, um pouquinho superior, vai atrás de um fone comprado à parte, tá? Fones à parte geralmente entregam um pouco mais de graves, por exemplo, né? Entregam um som um pouco mais nítido, um som um pouco mais equilibrado, tá certo? Um fone de ouvido ok também, melhor do que os de concorrentes, como o J7 Pro, mas ok, muito bom o fone de ouvido sim, eu gosto de fones intra-auriculares. Por fim, vamos falar de bateria. Eu honestamente achei que a bateria iria me decepcionar bastante, porque nós temos uma tela grande com resolução grande, né, Full HD, temos aí o processador um pouquinho mais gastão, né, um Snapdragon 630, ele é um intermediário que entrega bastante potência, e isso também custa um pouco de energia. Não é um gerenciamento de energia que você vai ver um 450. O 450 ele tem um gerenciamento por padrão, sem considerar otimizações, ele é tecnicamente e teoricamente mais econômico que um 630, certo? Considerando todos esses pontos, eu achei que a bateria de 3.200 mAh iria me decepcionar. Ao contrário, ela dura um dia, com sobrando 30% de carga tranquilamente, tá? Você vai ter aí 7 horas de tela de uso, né? Você vai usar ali para 7 horas de tela, um dia inteiro. Vai dar para usar 4G, eu uso um misto de 4G Wi-Fi, GPS ligado. O NFC eu sempre deixo ligado também, eu nunca desligo o NFC. Mas a bateria dele é um ponto agradável, não é um ponto negativo e também não é um ponto que se destaca demais. Tá certo? É um ponto agradável. Você tem uma boa bateria aqui, não precisa correr para ir atrás de uma tomada tipo 7 horas da noite, 8 horas da noite, precisando de uma tomada urgente, cadê meu Deus, cadê meu carregador?
certo? Falando em carregador, aproveitar o gancho, o carregador ele é um carregador Turbo Power de 15 watts, que a Motorola está trazendo desde o Moto G5 Plus. Eu gosto bastante desse carregador, ele é realmente um pouco mais rápido, não demora tanto para carregar o telefone, daí 1h40 para carregar o telefone, 1h45. E os primeiros, vamos lá, dos 0 a 70% ele carrega um pouco mais rápido, quando está chegando perto dos 75%, 80% ele abaixa a velocidade, né? E carrega numa velocidade normal, tá certo? Também para não estressar a bateria e dar problemas na bateria. Mas a bateria dele sim me agradou, não é um ponto de destaque e também não é um ponto negativo. É uma bateria boa. Por fim, vale a pena comprar o Moto G6 Plus? Considerando tudo isso, você vê que é um telefone totalmente equilibrado. Ele não se esforça para entregar, para ser o melhor em tudo e não tem problemas muito negativos, né? Você vê que ele é equilibradinho, certo? Ele entrega tudo dentro do esperado para ele e isso torna dele uma boa opção. Você não vai ter dor de cabeça ou vai se decepcionar com um telefone desse. A não ser que você pegue algum pepino, algum problema muito bizarro e daí, né, vai ter que ser na assistência, etc. E aí essa história é outra história. Falando do telefone em si, gostei, muito bacana. Preço de R$ 1.699 é o preço oficial. Poderia ser um pouco mais baixo, mas você encontra ele em promoção de vez em quando. Acha por R$ 1.400. E dependendo da situação, acho até um pouquinho menos, R$ 1.300, dependendo daí da promoção, né? Aquelas promoções relâmpago. Mas certamente não é um telefone que vai decepcionar, tá certo? Uma única coisinha que eu achei que poderia ser bizarra, mas acontece, a gravação de vídeo tem um microfone estranho. Tá? Um microfone um pouquinho estranho. Ele não é um microfone muito alto para gravação de vídeo. Para você fazer chamada é normal. Para gravar vídeo ele fica, não sei se é a minha unidade, mas eu achei um pouco estranha, tá? Vocês já devem ter visto aí, quando eu estava falando das câmeras, eu devo ter colocado um videozinho de exemplo do que eu estou querendo dizer. De qualquer modo, eu recomendo sim a compra do G6 Plus. E pela primeira vez aqui no canal, né, vocês estão vendo aí aos pouquinhos, eu estou colocando as minhas análises aí, eu estou passando a dar notas para os telefones. Eu comecei com o Zenfone 5 e aqui está na análise dele, eu vou dar a nota dele, nota 9. Nota 9 para esse telefone, eu gostei bastante, baseado na proposta, baseado no que ele entrega. Não dou mais do que isso por causa do preço, né? E por causa dessas questões da câmera e do áudio na gravação de vídeo, tá certo? Eu gostei do telefone, muito bacana, recomendo sim a compra do Moto G6 Plus. Essa foi a análise de hoje, espero que tenham gostado do vídeo, deixe um like, se inscrevam aqui no canal, nos vemos em breve, tchau!